RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde, está no ar mais um programa Na Pelada. Eu sou o Rodrigo Doriagatti e hoje eu tenho a honra de receber ele que foi campeão da Copa do Brasil com o Grêmio. Saiu direto do Colorado para o Grêmio e vai contar mais essa história. Alex Xavier, por favor. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem. Tranquilo? Fica à vontade, Alex. E aí, Alex, essa história aí de vir direto do Inter pro Grêmio. Pra quem não sabe, né? Todo mundo, como assim Inter pro Grêmio? Não, do Inter de Santa Maria para o Grêmio. Conta mais esse início, né? O início é sempre um pouco mais difícil, né, Alex? Conta mais sobre o início, de como tudo aconteceu, quem é que te chamou, que jogo que foi, digamos, aquele que marcou para tu ir para o Grêmio. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos de casa. Obrigado pelo convite. Um começo, como a gente diz, né, de um menino do interior, né? Eu me criei em Canoas, mas fui morar em Santa Maria, então, por parte dos meus avós, por parte de mãe, moravam lá. Uhum. Então eu ia sempre nas férias descansar, tempo de férias de escola, eu ia para Santa Maria. E um dia um vizinho me viu jogando lá no campo de várzea e me chamou e disse: Alex, por que tu não vai fazer um teste lá no Inter de Santa Maria? Uhum. E aí eu fui, acabei sendo aprovado no primeiro teste, fiquei lá durante 3 anos. Já como zagueiro? Já como zagueiro, já cheguei, tinha o grandão, alto, os caras já eram zagueiro. Esse é bom, ou é centroavante ou zagueiro. Hoje em dia o futebol atual é característica, né? Aquele ali, o mais alto, ou é zagueiro, ou é goleiro, se tiver habilidade vai para atacante, né? Então, mais ou menos. Tu sabe que o Claudio Miro esteve aqui conosco, jogou contigo, né, no Grêmio. E o Claudio Miro falou que ele era meia esquerda quando começou lá no Grêmio Santanense. Do Grêmio Santanense foi pro Curitiba e lá acabaram dando um jeito de botar ele na lateral. Depois para volante e foi parar como zagueiro. Por isso que eu te perguntei, começaste como zagueiro. Então o Claudio Miro já não tinha habilidade, então já começou errado. Aí já viu que já colocaram ele para lateral, ele foi para zagueiro, acharam a posição dele, né? Olha aí, Claudio Miro, ó a corneta, ó. E eu tinha a mesma coisa, a característica de um atleta mais alto, chegava um pouquinho mais, não tinha habilidade, zagueiro, né? Então gostei de jogar, me adaptei bem. Desde pequeno jogando assim, então fizemos 2 jogos contra o Grêmio na época, que foi o Gauchão de 99, que o Grêmio acabou sendo campeão. Uhum. Contra o Grêmio fiz alguns jogos bons e o Grêmio acabou me comprando. Na época era Tinga e Ronaldinho, o ataque do Grêmio, então era um ataque muito forte. Uhum. E eu consegui fazer 2 bons jogos contra o Grêmio, né? Na verdade foram 4, mas lá em Santa Maria nós fizemos 2 jogos que eu fui muito bem. Então isso me deu uma credencial para que eles me olhassem melhor. Na época até estava saindo o Lúcio também, né? O Lúcio no Inter. E era um pouquinho, a característica era um pouquinho parecida da minha, né? E nós jogamos várias vezes contra. Então foi um tempo, foi um aprendizado, né? Eu costumo dizer no meio do futebol que a gente tem uma escola. No meio do futebol que a gente vai aprendendo com a vida, vai aprendendo, né, nessas fases. E foi um começo muito bom para que no interior a gente chegasse na capital e tentasse da melhor maneira possível, tentar mostrar o nosso trabalho, assim como muita gente faz, né? Vem para a capital, tentar mostrar seu trabalho, seu potencial, e muita gente tem seu valor. Vejo hoje em dia muito pouco jogadores do interior vindo para a dupla Grenal, né? Não sei se tu... É verdade, eu não me recordo agora de algum que venha. Então, vem muito pouco hoje em dia, mas naquela época... Por que tu acha isso? Tu acha que diminuiu a qualidade anterior ou daqui a pouco não está sendo bem pincelado? Eu acho que aumentou, a captação aumentou nos outros estados, né? Antes era muito aqui, né? Uhum. O Gauchão ia lá em Santa Maria, ia lá em Lajeado, se olhar. Hoje em dia vai em Santa Catarina, hoje o Grêmio tem olheiros e o Inter em São Paulo, tem no Rio. Então acho que aumentou a gama de olheiros, né, nos 2 times da capital. E pode ser também, né, Alex, que de repente, antes mesmo de chegar como profissional, aquele garoto, ou digamos o Alex, teria sido pincelado, teria sido tirado antes, né, de acordo com o que tu jogavas. Então,
em vez de chegar até o profissional para te contratar, poderia ter sido antes, né? Então daqui a pouco isso acontece antes. Também, uma questão que eu vejo também hoje, até como treinador, hoje eu vejo, a gente vê muito, né, o exterior também, o interior é importante, mas o exterior também. Muitos atletas hoje, muitos clubes do interior financeiramente não estão bem. Então o que acontece? Às vezes um jogador que é promissor, eles vão oferecer para ele um salário pequeno, que é o que os clubes do interior oferecem hoje em dia, e ele tem uma outra oportunidade de ganhar mais, ou de estudar, de um futuro melhor, e acaba optando por fazer outra atividade, não o futebol. Hoje em dia se troca o futebol, antes não se trocava, né? Antes Verdade. A gente pegava o futebol e se agarrava ali quem não tinha oportunidade, né? Hoje em dia eu já vejo que isso dificultou um pouquinho pela dificuldade dos clubes que tem no interior. Se não é os dois da capital, que valorizam bastante as categorias de base, os times do interior eu vejo que tem um pouco essa dificuldade de manter um atleta que esteja potencial nos clubes do interior. Agora, Alex, essa história aí de ter ido jogar em Hong Kong, como é que foi essa história? Porque Hong Kong, digamos que para a época ainda, né, o futebol chinês não era tão difundido. Como é que foi jogar em Hong Kong, uma cidade que depois acabei indo pesquisar, é a que tem mais arranha-céus? Então, como é que foi jogar numa realidade totalmente diferente do Brasil? Uma experiência para mim e para minha família foi muito boa, né? Uma cidade colonizada por ingleses, né, que habitaram durante 500 anos e depois tiveram que entregar aos chineses. Então, existe uma fronteira entre a China e Hong Kong. Então, Hong Kong é praticamente uma cidade só dela. Então, foi muito bem feita pelos ingleses, muito bem organizada, né? A gente sabe, a gente lê e ouve falar dos ingleses que tem o horário, disciplina, né? Tudo bem organizado. Os chineses também são um pouco assim. Então, Hong Kong é um lugar muito bom de morar. Minha esposa gostou muito de lá. Até hoje ela fala, né, se a gente tivesse uma oportunidade de voltar para lá, voltaríamos de olho fechado, porque é um lugar muito organizado. É um lugar onde as crianças estudam da manhã à noite. Né? Você estava dizendo aqui nos bastidores que até 7 da noite, chega às 7 da noite em casa, né? 7 da noite as crianças chegam em casa, saem 7 da manhã e chegam 7 da noite. Já dá uma liberada pro pai, né? Porque o pai tem que chegar em casa e fazer, pô, a criança está com toda a pilha. Mas o mais importante pelo outro lado, pelo lado do estudo, né? Enfim. Elas têm educação física, elas têm natação, elas têm outra língua, né? Outra língua. Elas falam, além do mandarim, né? Elas falam o chinês, elas falam o inglês, elas têm também, algumas têm francês. Então, esse tempo todo elas ficam estudando mesmo ou fazendo uma atividade física. Então, é um diferencial que eu acho que aqui no Brasil podia ser implantado isso. Claro que é uma dificuldade, está muito longe ainda, mas é uma organização que a gente tem que pensar bem em matéria das nossas crianças. Né? Verdade, mas com certeza, né? Foi uma baita experiência, como mesmo disseste, e a tua mulher já estava falando, pô, se a gente pudesse voltar para lá, né? Ter uma tranquilidade maior, quem sabe como treinador, né, Alex? Verdade. Tu andou fazendo um curso agora, né, como treinador em São Paulo, foi isso? Nós temos aí, até para alguns que estão nos assistindo, né, nós temos a lei do Romário que foi agora, ela foi legalizada, tá? O CREF estava recorreu 5 vezes para ela não ser aprovada e ela foi aprovada agora depois da 5ª vez. E o Sindicato de Atletas de São Paulo, ele está disponibilizando o certificado de monitor para os ex-jogadores que tiveram 5 anos de contrato profissional, intercalados, ou 3 anos no mesmo clube, direto. Tá? Então, todos os atletas que tiverem esses contratos, que tiverem a carteira de trabalho, que tiverem essa entrada e saída nesse tempo, eles têm direito de exercer a profissão de treinador ou dar aulas, um monitor de futebol, em qualquer parte. E eu fui me aprofundar sobre isso. Estou recebendo até agora, depois de fazer o curso, estou recebendo, eles mandam 2 camisas e bonés, eu acho, alguma coisa assim, e vem
o certificado junto. Então, todos os atletas que estão nos assistindo hoje em dia, ex-atletas que estão nos assistindo, que tiverem interesse, é só entrar no site do Sindicato dos Atletas de São Paulo, que eles vão ver lá, tem uma ficha que eles preenchem, mandam os dados e pode se contactar diretamente lá com o Sindicato dos Atletas. Então, para o ex-atleta, ele precisa somente do curso da CBF, se ele atuou por 5 anos como profissional. O curso da CBF eu fiz quando teve aqui em Porto Alegre, daí é outro curso, né? A CBF é outra organização, que eu fiz o curso, são 10 trabalhos, são 8 dias de aula que foram na federação aqui, Gaúcha de Futebol, e as aulas práticas foram na PUC. E aí a gente fez 10 trabalhos online depois desses 8 dias de curso, e depois de 1 ano veio o certificado. Então isso já me autoriza a ser treinador, né? Então, por isso esses cursos que a gente tem que estar se atualizando e se aperfeiçoando cada dia mais. Fica a dica aí, então, do Alex, pro pessoal, os ex-jogadores. Agora vamos pro primeiro quadro do programa Na Pelada. Com quem você jogaria uma pelada? Alex, vamos mostrar algumas fotos aqui e tu vai dizer se sim ou se não. Esse cara aí, Mauro Galvão. Jogaste com ele no Grêmio. E aí, jogaria uma pelada com esse cara? Eu não sei, acho que não, né? Com certeza jogaria. Foi o melhor zagueiro que eu tive o prazer de jogar. A gente foi campeão da Copa do Brasil e do Gauchão em 2001 no Grêmio. Muita classe, né? E a gente corria e ele pensava. Muita Essa que era a verdade, porque nós jogávamos com 3 zagueiros, né? E ele era um cara que sabia fazer muito bem a sobra. Ele era o líbero, né? Ele era o líbero. Vamos lá, próxima foto. Sandy. A Sandy, a gente sempre fala aqui, o pessoal fala em casa, pô, mulheres que... Não, elas jogam sim. Última vez teve a Gisele Bündchen e como prova eu trouxe uma foto dela chutando bola, jogando bola. Então a Sandy eu não achei, mas me disseram que ela joga também. Que ela bate um bolão, eu não sei, não vi jogar, mas jogaria com a Sandy. Eu acho que ela, outras informações. Eu acho que ela não joga futebol, não, então eu não jogaria, mas ela canta muito bem. Canta muito bem. Como cantora, vai muito bem. Sandy, não deu pra ti. Vamos lá, próxima foto. Próxima foto, Ronaldinho Gaúcho. Esse cara, eu tenho uma história, e pelo menos do que eu já presenciei, ele é um cara, além de ter jogado muita bola, cara muito humilde. Eu não sei se ele era assim no tempo do Grêmio. Do que tu pode falar do Ronaldinho? Me lembrou agora quando eu estreiei no Grêmio, foi com essa camisa aí mesmo que eu estreiei no Grêmio. Acho que essa camisa foi de 99, que o Grêmio foi campeão do Gauchão, até que o Ronaldinho deu balãozinho no Dunga. Sei. Uhum. O Grêmio foi campeão, né? Foi campeão. E me lembrou um menino super humilde, para quem não sabe, já estava com patrocínio da Nike, chegava caixas de coisas para ele da Nike lá, ele selecionava algumas e mandava outras para a base. Então eu já cheguei lá, já vi a humildade que era esse menino nessa época, e tudo que aconteceu na vida dele foi porque ele mereceu mesmo, e porque ele é um menino humilde, era um menino humilde naquela época, ajudava todo mundo, sempre tranquilo, e melhor jogador que eu tive o prazer de jogar até hoje. Pois é, o Ronaldinho Gaúcho tem uma história com ele em final de 2006 e ele é de uma humildade incrível. Então, o Alex está dando testemunho dele, eu tô dando. Então, cara, ele é um cara que realmente merece, não é a questão só profissional, mas como pessoa, né, Alex? Ele Rodrigo, ele é um cara que ele ajuda todo mundo e ninguém sabe. Verdade. Ninguém sabe, ele não se mostra, ele não fala, mas ele ajuda muita gente. Vamos lá, próxima foto. Polga. Jogou contigo também no Grêmio, campeão mundial em 2002. E aí, o que pode falar desse cara? Jogaria ou não uma pelada com ele? Jogaria uma pelada com o Polga. Gente também muito boa. Jogador de qualidade também. Hoje já parou de jogar, mas no tempo nos ajudou muito. Foi muito importante lá no Grêmio, lá para as nossas conquistas. Foi muito importante para o Grêmio também, nesse tempo que ficou lá. Eu acho que ele deve ter ficado mais de 5 anos no Grêmio, com certeza. Então, jogaria sim uma pelada com o Paulo. Vamos lá, próxima imagem. Simone e Simária. Cara, eu olho para essas duas, me vem Maiara e Maraísa, mas é que é uma confusão. É Simone e Simária. E aí, não, jogaria uma pelada com elas, porque eu acho que elas... Eu gosto da música delas, né? E
elas são bem extrovertidas. Eu acho que jogando futebol também conseguiriam pelo menos fazer algum balãozinho, dar um passe, né? Acho que elas conseguiriam. É mais divertido. Mais divertido e tal, tem uma descontração, tipo um bobinho antes do treino, antes do jogo. Claro, a Sandy é muito séria, né? A Sandy é muito séria, né? Já não ia dar. Já não... Beleza, a próxima imagem. Alex Cabeção, campeão pelo Cruzeiro, pelo Palmeiras, meia esquerda. Essa foto aí foi do tempo que eu joguei com ele também no Cruzeiro. Jogamos juntos, concentrávamos juntos no Cruzeiro esse tempo aí. Um cara muito inteligente, um cara super do bem e hoje em dia não está no meio do futebol porque não quer. Porque é um cara que podia acrescentar muito pela inteligência, pelo que ele sabe nesse tempo de futebol, ele ajudaria bastante. Próxima imagem. E aí, essa é uma também do sertanejo, né? É a Marília Mendonça. Jogaria uma pelada com a Marília Mendonça? Não, eu acho que a Marília Mendonça não. Acho que não jogaria uma pelada com a Marília. Mas ela canta músicas boas também. Não, ela é boa cantora, mas não jogaria. Eu acho que deixaria para Simone Simaria. Com as duas jogaria, com ela não. Sim, com ela não. Mas tem alguma informação de que daqui a pouco ela não lida bem com a bola? Eu acho que ela, como cantora, é bem, mas acho que como futebol, acho que ela não seria uma boa parceira. Mas zagueira também não? Também não, acho que não. Fora do ritmo, eu ia falar fora de... Pô, agora vai, fora de peso. Não está no peso ideal para jogar Não, mas ela se encontra no peso ideal agora no momento. Ah, se encontra? Se encontra, sim. Já informação de bastidores aí, viu? Já tem informação, sabe que de atletas eu tenho informações, né? Já sei que ele está no peso, já sei que posso contratar, entendeu? Então... Mas não? Assim não jogaria. Pro teu time não? Não. Beleza, próxima imagem. Maicon. O Marco também tive o prazer de jogar com né? ele no Cruzeiro também, na mesma época do Alex. Muito bom jogador também. Jogaríamos, acho que sem problema nenhum. Acho que o Michael é um dos melhores laterais que nós tivemos aí no Brasil. É um cara também muito tranquilo, gente boa também. Beleza, vamos faturar e daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Voltamos com o programa Na Pelada, eu sou o Rodrigo Doriagatti, hoje tenho a honra de receber Alex Xavier, ex-zagueiro do Grêmio, do Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil. Nos bastidores aqui, Alex, a gente estava conversando, daqui a pouco caiu a carteira. E a carteira caíram algumas notas, eu acredito que é um presente para mim, né? Não sei, vamos ver depois. E o Alex, então, trouxe estas notas. Tu sabe explicar cada uma das notas? Tem Hong Kong dólar, né, que é o da China mesmo. Essa aqui é a primeira Hong Kong dólar, né? A gente estava falando sobre Hong Kong, que o Alex jogou lá. Que período que tu jogou lá, Alex? Joguei 2006, 2007. 2006, 2007. Foi logo no começo que brasileiros foram para a China. Três ou quatro, no máximo 5 atletas já tinham ido antes de mim. Então eu fui um dos primeiros aí 10, eu acho, de ter ido jogar lá. Beleza, vamos à segunda. E aí comecei a guardar, esse aí é o nosso cruzeiro, né, de antes. Olha aí, 100 mil cruzeiros. Esse aqui só antigamente, minha avó falava, né, que sempre tendo uma nota antiga na carteira trazia mais, mas meu filho, se trabalhar não vem, não adianta. Isso mas aí é conversa da minha avó mesmo. Não, tá dando certo, o homem tá bem, tá? Esse é o Yen, que o nosso amigo ali tinha comentado, que esse aí é da China mesmo, que é da fronteira, né, do outro lado de Hong Kong, que entre Hong Kong e a China mesmo tem uma fronteira. Maravilha, vamos passando aqui, então a próxima, vamos lá. Esse daí é de Macau, onde Macau é uma ilha que dá 40 minutos de lancha. Inclusive se fala português também. Muitos portugueses moram lá, na verdade, né? Tem muitos portugueses lá. Como é que é a cidade de Macau? Tem muitos brasileiros também. Cidade de Macau é uma ilha que um chinês comprou e começou a construir, fez um cassino e esse cassino trouxe muitos empregos, muita gente para morar, muita gente para trabalhar. É parecido com Hong Kong, né, Alex? É, parecido com Hong Kong, só que ele é bem menor e só se chega de barco por se tratar de um dono só, né, que é o chinês, que é o dono do cassino lá. Essa nota aqui, qual é?
Essa nota aí eu acho que ela é a de vida do outro lado. Ela tem a data dela ali. Essa aí também é da China. Essa aí também é chinesa. Tá. Não, essa é Hong Hong Kong, né? É, Hong Kong dólar. Hong Kong dólar, né? Hong Kong dólar. Ó, essa aqui já tá aumentando aqui, viu? Vira o outro lado. Vamos ver aqui, essa aqui é do Chile. Essa aí é do Chile, nós fomos jogar a Sul-Americana com Cruzeiro contra o Colo-Colo em 2002. E a gente esteve lá nas Cordilheiras dos Andes e fez uma visita um pouquinho antes e aí eu peguei essa nota. Esta outra aqui? E essa aí, quando eu estava na China, a gente fez uma pré-temporada na Tailândia, que fica a 2 horas de avião de Hong Kong. A gente fez uma pré-temporada durante um mês lá e eu trouxe de lá essa daí. Bom, então agradecer aí ao Alex Xavier, muito obrigado pelo presente, tá, Alex? E depois a gente conversa. Depois a gente troca por real. Isso aí. Tá, beleza? Tá Alex, vamos para o nosso quadro... Pepe, já tirei a vela! Pepe, já tirei a vela. Pepe, em relação ao Pep Guardiola, Pep Guardiola foi, para mim, e é para mim, um dos maiores treinadores, e ele tem também aquela questão que ele gosta muito de trabalhar, que é a parte psicológica, parte mental com os atletas. Então eu gostaria de um relato teu para aquele atleta da base, aquele jogador que daqui a pouco se pressiona muito com um jogo importante, que a gente sabe que tem muitos olheiros, ou final de campeonato. Então eu queria que tu desse teu relato, o que tu poderia ajudar, como é que o Alex se concentrava para os jogos? Eu li o livro do Pep Guardiola, muito parecido com o que o Tite fazia conosco no Grêmio já, né? O Tite é muito psicólogo, esse lado. Isso em 2001 já, 2001, isso ele já fazia, tanto que ele foi campeão do Gauchão com o Caxias, que foi um clube do interior, que foi campeão naquela época, que eu estava jogando no Grêmio. E ele veio para o Grêmio e já implantou isso, né? E então já tinha isso o Tite naquela época. E o Guardiola, ele usa muito isso também, e é uma coisa que eu gosto muito, que é a diversidade dele de treinamentos e pegar os outros tipos de trabalhos, por exemplo, o vôlei, ele pega alguma coisa, o basquete, ele pega alguma coisa e traz para o futebol, todo tipo, o handebol, tudo isso ele implanta alguma coisa nos treinamentos dele. Eu não sei se tu lembra, não. Eu li o início do livro dele. E ele tem um grande amigo que era multicampeão, tem um acho que era de handebol, não me lembro agora, acho que era de handebol. Handebol, foi alguma dos trabalhos deles foi tirado do handebol também. E aí ele ficou muito amigo desse... ele ficou amigo no tempo que ele ficou parado, desempregado, e ele ficou muito amigo e ele disse, não, mas alguma coisa daqui eu posso tirar para o futebol. E aí, essa parte mental, Alex, o que tu acha importante? Essa parte psicológica. Assim, falando especificamente de atletas mais novos, né, eu acho que é uma pressão muito desnecessária em cima de um atleta mais novo, né? O conselho que eu daria para esses atletas mais novos é que ele só jogasse futebol, entendeu? Não ficasse pensando, eu vou jogar mal, eu vou sair do time. Porque isso aí acaba atrapalhando, ele não está ainda preparado, o cognitivo dele ainda não está preparado para isso. Ele não é ainda um cara experiente, entendeu? Então o conselho que eu daria é esse, eu acho que em vez de ficar se preocupando com isso, na minha época os jogadores jogavam muito videogame. Né? E tu jogava também, não? Não gostava muito, eu era mais de assistir filme, de ler um pouquinho, mas eu gostava mais de assistir filme, e isso me tirava um pouquinho a atenção do jogo, porque tu não fica ali, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, aí chega na hora tu já está desgastado mentalmente, que é essa parte psicológica que o Pepe gosta de usar nos jogos dele. Tu sabe que o Fabiano esteve aqui no último programa, e ele falou também que gostava de utilizar o notebook, né, e assistir alguns filmes, mas era para dar uma soltada. Cada um tem sua mania de soltar, né? Eu não sei se era o mesmo jeito que tu. Não, eu gostava mais de assistir um filme para ficar mais tranquilo. Mais tranquilo. Tipo um filme, talvez até de ação, alguma coisa assim, para assistir um filme. Mas vários jogadores faziam esse tipo de para dar uma soltada. Para dar uma soltada, né? Vários. Muitos. De cada um, né? Cada um tem seu jeito. Pois é, mas e aí o Alex na concentração, então ele lia, ele via filmes. Antes do jogo, tinha alguma superstição? Com certeza, tinha, principalmente, né, de fazer uma oração, né, pedir a Deus para que a gente consiga
exercer da melhor maneira a nossa profissão, porque é difícil, não é fácil. Verdade. É uma tensão muito grande, às vezes as pessoas Cobrança acham que é só ir ali chutar uma bola, não é, isso aí já começa, que nem nós estamos falando de meninos, né? Já começa de uma cobrança em casa, né? Eu tenho que ajudar meu pai, eu tenho que ajudar minha mãe, aí eu tenho oportunidade, eu chego, o estádio está cheio, não é fácil, cara, é muito difícil. Pra galera que está em casa, é como se você fizesse o seu trabalho, tivesse pessoas ou te aplaudindo ou te corneteando. Então, essa é a questão, né, Alex? Então, tu faz o seu trabalho, mas tu vai ter, às vezes, aplausos, às vezes vaias. Né? E tem meninos que estão prontos para isso, né? E tem meninos que sentem, né? Por isso que tem uns que falam, mas menino podia estar jogando no Grêmio, podia estar jogando... Não podia, ele teve a oportunidade dele, ele não conseguiu ter essa tranquilidade. Já outro não, o caso de Neymar, Ronaldinho, botaram a camisa, botaram no profissional e foram normalmente, entendeu? Então eu gostava muito de pedir a Deus, de entrar com o pé direito dentro de campo, né? Era uma coisa que eu gostava bastante. Então esse tipo de superstição eu tinha. E graças a Deus tinha uma chuteira assim, tu não ficava com a mesma chuteira, daqui a pouco tem uma chuteira que tá dando certo, vou trocar. Não tinha porque nós como zagueiro, às vezes nós tínhamos que trocar a chuteira por causa de chuva, tinha que botar de trava, aí tava seco, botava de borracha, então não tinha muito isso. Nós tínhamos o nosso material de trabalho e nós tínhamos aquele ali para usar, então não tinha muito sobre isso. Mas entrar com o pé direito e pedir a Deus que nos proteja para que a gente fizesse melhor. Maravilha, galera. Esse foi o quadro com quem não? Pepe, já tirei a vela. O Alex, então, deu aí o que ele fez como jogador para a galera ficar mais tranquila. Tomara que a gente consiga ajudar alguém aí da categoria de base. Qualquer coisa, entre em contato com o Alex, que ele pode fazer aí um trabalho de coach contigo para te ajudar. Beleza? A gente vai para um rápido intervalo, a gente já volta. Quiz Grenal, não sai daí. Voltamos com o programa Na Pelada, sou Rodrigo Doregatti, tenho a honra de receber Alex Xavier, ex-zagueiro do Grêmio, do Cruzeiro, do Hong Kong, né, Alex? Campeão da Copa do Brasil. Eu já devolvi o dinheiro, não é verdade? Verdade. Não, porque daqui a pouco o pessoal fala que eu não devolvi, que eu tirei o dinheiro do Alex, aí não, todo mundo está de prova aqui, o Alex está falando no ar. Alex, vamos para o quadro Quiz Grenal. E o Quiz Grenal hoje está sendo liderado neste momento por Fabiano e por Claudio Miro. Porém, temos... Duas lendas. Exatamente. O que tu falaste é que não tinha muita qualidade técnica, Claudio Miro, né? Cobra dele depois, viu? Ele que falou. O Alex que falou. Então, assim, o quadro do Quiz Grenal, como eu disse, Fabiano e Claudio Miro estão na liderança, porém, temos também a questão Grenal, de Grêmio Internacional, e o Grêmio, por ter tido um convidado a menos hoje, tu complementa aí a série de 3 convidados para cada time. O Grêmio estava com 110, está com 110. Até a vinda do Fabiano, o Inter também estava com 110, então estávamos empatados, né? Grêmio Internacional empatados. O Inter foi a 180 pontos. Então hoje tu vai ter a condição de ultrapassar o Internacional. Se tu acertares 4 do Grêmio e as 2 do Internacional, somos 80 e aí já ultrapassa o Internacional. Então tá contigo, vamos ver como é que tu vai te sair. Toda aquela questão cognitiva que a gente estava falando agora, nesse último bloco, vamos ver se ele consegue fazer agora, beleza? Vamos lá. No Quiz Grenal, então, as 5 primeiras perguntas são do Grêmio, que valem 10 pontos, e as últimas 2 são do Internacional, que valem o dobro. Número 1, Grêmio e Estudiantes já se confrontaram pela Libertadores da América, na chamada Guerra de La Plata. Em 1983, o Estudiantes chegou a ficar com 7 jogadores e mesmo assim conseguiu um empate por 3-3. Resultado que levou o Grêmio à final. Quais jogadores fizeram os gols do Grêmio naquela partida? Então, letra A, Caio, César e Renato. Letra B, Osvaldo, César e Renato. Letra C, China, Caio e César. E letra D, Osvaldo, China e César. Bom, tivemos um jogo agora nessa semana, né, sobre Grêmio e Estudiantes. Então, não tem churumela, tava na mídia, todo mundo falando sobre esse jogo. Tu sabe bem, né, Alex? Então, eu vou repetir para ti. Letra A. Tô em dúvida do primeiro gol. Caio, que foi quem? Quem que fez o primeiro gol? Eu acho que um desses fez o primeiro gol. O Renato fez 2, se eu não me recordo. Não me falha. Renato fez 1. Fez 1? Tá.
Primeira letra, então, a letra A, Caio, César e Renato. Primeira opção. Letra B, Oswaldo, César e Renato. Acho que é a letra A. C, China, Caio e César. Letra D, Oswaldo, China e César. Acho que é a letra A. Caio, César e Renato? É. Errou. Errei. Letra B, Oswaldo, César e Renato. Oswaldo. César e Renato. Mas foi por um ali. O Caio, se não me engano, já havia saído. Mas enfim. Vamos lá, número 2. Dá pra Nessa recuperar. época eu não assisti o jogo, mas tudo bem. Mas essa semana, né, Alex? Foi na semana. Mas tudo bem. Vamos lá. Ainda tem 4 oportunidades, Tá. né, sobre o Grêmio. Número 2. Como surgiu o mascote mosqueteiro no Grêmio? Como surgiu o mascote mosqueteiro no Grêmio? Letra A. Uma homenagem ao presidente morto na época, durante o mandato, e ele era um praticante de esgrima. Letra B. Como o clube co-irmão, foi uma homenagem ao Corinthians, que já tinha o mosqueteiro como mascote. Letra C. Homenagem ao gaúcho chamado João da Espada, que ganhou a medalha de ouro na Olimpíada de 44. Ou letra D. Devido ao chargista Pompeu, que desenhava para a Folha da Tarde. Ele escolheu o mosqueteiro para representar o Grêmio por causa da sua bravura e até mesmo sedução. Me pegou nessa aí. Não me recordo. Letra A, homenagem ao presidente morto na época durante o mandato que praticava esgrima, então ele era um praticante de esgrima. Tá? Letra B, como o clube co-irmão, foi homenagem ao Corinthians. Letra C, homenagem ao gaúcho chamado João da Espada, que ganhou medalha de ouro na Olimpíada de 44. Ou letra D, devido ao chargista Pompeu, que desenhava para a Folha da Tarde. Ele escolheu o mosqueteiro para representar o Grêmio por causa da sua bravura e até mesmo sedução. Não me recordo, mas vou chutar a D então. Chargista Pompeu? Certa resposta. Certa resposta, é exatamente isso. Tinha o Folha da Tarde, e naquela época, em 1946, no Campeonato Gaúcho, o chargista, ele chamava o Campeonato Gaúcho de Rosinha. Então, eram vários postulantes a conquistar a Rosinha. E ele escolheu, então, o mosqueteiro para o Grêmio, porque ele achava que o Grêmio era um time com muita bravura e com sedução para conquistar a Rosinha. E o que aconteceu? O Grêmio acabou conquistando o Campeonato Gaúcho de 1946. Eu não me recordava, mas acho que eu já tinha ouvido ou visto alguma reportagem sobre o mosqueteiro, sobre a história. Vamos lá, então, 10 pontos para o Alex. Número 3, no título da Libertadores de 95, o Grêmio teve o artilheiro da competição, Jardel. Quantos gols Jardel anotou na competição de 95? Então, o Jardel foi artilheiro. E quantos gols ele fez em 95? Letra A, 10. Letra B, 11. Letra C, 12. Ou letra D, 13. 10, 11, 12 ou 13? Letra A. 10? Errado. Letra C, 12. Ia chutar o 12. Letra C, 12. Viu? Ia chutar o 12. Pois é, foi aquele sentimento, deixei passar. Deixei passar, é verdade. Vamos lá, dá pra recuperar. Se fosse pelo coração, eu tinha botado 12. Dá pra recuperar, dá pra empatar. Tá. Vamos lá. Número 4, no ano de 2018, o Grêmio foi campeão gaúcho. Quantos gauchões o Grêmio já conquistou? Contando, obviamente, o de 18, tá? 35, letra A, letra B, 36, letra C, 37 ou letra D, 38? 35, 36, 37 ou 38? 35 ou 38. Letra A, 35, letra B, 36, letra C, 37 e letra D, 38. Letra A, 35. Tá certo disso? Estou em dúvida entre 37 e 38. Tá em dúvida entre 37, 38 ou 35? Tu falou 35. 35 e 38. Vou chutar também 38 então. Errado. 35? Era 37. 37. Errei por um então. 37. Letra C, 37. Vamos lá, número 5. No bicampeonato da Copa do Brasil, em 94, o Grêmio enfrentou o Ceará na final. Quem fez o gol do título? Essa é barbada, né?
No bicampeonato da Copa do Brasil, em 94, o Grêmio enfrentou o Ceará na final. Quem fez o gol do título? A. Carlos Miguel. B. Nildo. Letra C. Adilson. Letra D. Zé Alcino. A. Carlos Miguel. B. Nildo. Letra C. Adilson. Contra o Ceará. Isso. Foi jogo contra o Ceará. O Grêmio venceu por 1-0. Gol de quem? 2004. 94. 94. Isso. Quem é que fez o gol do título? Carlos Miguel, lembrar. Nildo, Adilson ou Zé Alcino? Adilson, Alcindo... E agora? Podemos Zé? ir por eliminação, né? O Carlos Miguel não foi. Carlos Miguel não foi 2099, 98, 97. Né? O Adilson, Nildo também não. Não? O Nildo não? Letra C, Adilson, e letra D, Zé Alcino. Tem Nildo e Zé, eu acho aí. Pensa bem, lembra da trajetória do Zé Alcino? Porque ele jogou num clube antes do Grêmio. Pensa bem se dá pra... Eu acho que foi o Nildo. Nildo? É. Certa resposta. Foi o Nildo. Foi o Nildo. O Zé Alcino jogou no Internacional em 94. Depois ele se transferiu para o Grêmio. Acho que foi em 96, inclusive, que o Zé Alcino se transferiu para o Grêmio. A gente chegou a meio que se conhecer no Grêmio lá, algum tempo lá, mas a gente não chegou a jogar junto. Eu cheguei e ele saiu já. Pois é, então o Zé Alcino antes foi para o Internacional, o Zé Alcino jogava no São Borja, foi para o Inter, depois acabou indo para o Grêmio. Jogou no São Borja. Isso. Que voltou agora a divisão. Então aí temos quantas respostas certas? 2, é isso? 3. 3? 2, 3, eu acho. A número 1 tu erraste, a número 2 acertaste, que era do Pompeu. A quantidade de gols tu erraste. 2. E a 4 também erraste, então 2 respostas certas, 20 pontos. Vamos então para as últimas 2 perguntas. Agora é mais complicado agora. Sobre o Internacional, mas valem o dobro. Então tu pode chegar a 60 pontos. Tá? Vamos lá. O Internacional foi bicampeão da Recopa em 2011 contra o Independiente da Argentina. No jogo final venceu por 3-1. Resultado que deu o título, já que havia perdido o jogo de ida por 2-1. Leandro Damião fez 2 gols. Quem fez o outro gol do Inter? Letra A, Pato. B, Sobis. Letra D, D'Alessandro. Ou letra D, Kleber. Kleber, lateral esquerdo. Né? Kleber, lateral esquerdo. Vou te dar uma dica, foi gol de pênalti. Tá? Foi gol de pênalti? Gol de pênalti. Então, o Inter foi bicampeão contra o Independiente em 2011. Venceu por 3-1, 2 gols do Damião. Mas quero saber quem fez o último gol. Se o D'Alessandro estava em campo, provavelmente ele bateu o pênalti. Tinha quem mais? Pato e... Sobis e o Kleber. Sobis também batia pênalti. Acho que tem que estar ligado aqui no pessoal. O pessoal sabe aqui dentro, viu? É? O pessoal sabe. Vou chutar o Sobis, então. Sobis? Errou. Letra D, Kleber. Kleber? Kleber fez o gol de pênalti. Lateral esquerdo, não. Lateral esquerdo. Me surpreendeu agora. O homem ali sabe, o homem sabe de tudo. Tem que ficar ligado nele, tá? O uruguaio Nico Lopes, vamos à última pergunta então. O uruguaio Nico Lopes, um dos goleadores do Inter no ano de 2018, jogava em qual clube antes de se transferir para o Inter? Essa é barbada, essa é mole. Letra A, Nacional do Uruguai. Letra B, Peñarol. Letra C, Cerro Porteño. Ou letra D, Olímpia. Então o Nico jogava em qual clube antes de se transferir para o Inter? Inclusive ele fez uma boa Libertadores com esse clube antes de chegar ao Internacional. Acho. Foi no Cerro Porteño, isso? Nacional do Uruguai, Peñarol, Cerro Porteño. Não me lembro se era no Nacional ou se era no Cerro. Ele é da onde? Do Uruguai, né? Uruguaio, né? O uruguaio Nico Lopes, um dos goleadores do Inter no ano de 2018, jogava em qual clube antes de se transferir para o Inter? Eu vou dar um tempo pro Alex pensar. A gente já volta, não sai daí. Voltamos com o programa Na Pelada e nós estávamos no quadro Quiz Grenal. Na última pergunta, Alex Xavier tem a oportunidade de faturar mais 20 pontos e chegar a 40.
E a pergunta era, uruguaio Nico Lopes, um dos goleadores do Inter no ano de 2018, jogava em qual clube antes de se transferir para o Inter? Nacional do Uruguai, letra A. Letra B, Peñarol. Letra C, Cerro Porteño. Ou letra D, Olímpia? Nacional, vou botar. Letra A? É. Certa resposta. Certa resposta. Alex Xavier, então, chega aí a 40 pontos. Nosso quiz Grenal e empata com o Rodrigo Mendes, que também fez 40 pontos. Mas, olha, foi ali sempre uma perguntinha ou outra que acabou resvalando. Infelizmente, não chegaste aí ao empate. Fica para a próxima o Grêmio tentar alcançar o Internacional e tem que começar também a chulear para o Inter também não ir tão bem, né? É verdade. Não, mas tá. Acho que foi tranquilo. É bom pra gente ir começando a lembrar um pouquinho da nossa época, antigamente, né? Não, a gente traz um pouquinho de conhecimento, a gente traz aqui. Bom. A próxima vez aí o Alex vai vir mais afiado, já sabe que tem quiz Grenal, mas o pior, entre aspas, Alex, não chegou ainda. Como eu estava dizendo, nós temos o quadro mais complicado. Então, o programa que ele tem final do campeonato. Algumas situações, exatamente. É a final do campeonato, tem que estar ligado, bem ligado, que é o quadro Carrinho por Trás. Então, a gente faz todo um clima para deixar o convidado mais à vontade, né? Olha aí o clima criado aqui para esse quadro. Então, tem que estar esperto. Tem que estar esperto, final de campeonato. Vamos tentar. Vamos lá. Alex, seu forte era a pegada? A chegada. A chegada. A chegada. Acho que era meu recurso que eu mais usei no meio do futebol. Era a chegada. É. Para ser um bom zagueiro, era necessário jogar duro? Com força. Eu acredito que com bastante força, eu acho que a gente evitava um pouquinho de gols. Sua função no Grêmio era preencher o buraco nas costas dos laterais da época? Não preenchia. Não Preenchia. Eu preferia ficar mais na marcação, então não preenchia. Era da sobra, não era da cobertura. Não era da sobra, eu deixava pro terceiro zagueiro. Tá certo, então. Era o Mauro Galvão, então. Era o Mauro Galvão, desculpa, Mauro, mas era o que preenchia os buracos. Na época, não, essa já foi. Dentro do campo, quando dava pau, você ia pra cima? Não era muito de briga, era bem tranquilo, era um cara mais reservado, família, então não gostava muito de me meter em confusão. Até porque tem que dar exemplo, né? Claro, a gente tem que dar o exemplo às crianças hoje em dia. Hoje em dia eu tenho 2 filhos, aí eles iam ver eu brigando no campo, então vai ficar meio... Não fica legal, não ficaria legal. Assim como se eu fosse jogar pelada, por exemplo, com a Simone, a Simária, alguma coisa assim. Então eu prefiro jogar pelada com meus companheiros, às vezes, do que isso. Mas tu disseste que jogaria com a Simone? Não, com ela sim, mas teve outras que não deu. Entendi. Eu tô enrolando ele aqui, viu? Alex, quando parou de jogar, você abriu o seu próprio negócio? Não abri meu próprio negócio. Continuei no futebol mesmo. Continuei no meio do futebol, mas não abri nenhum tipo de negócio. Dentro das 4 linhas, sua principal característica era pegar as bolas dos adversários? Era defender bem o meu gol, né? Não gostava muito de pegar a bola dos adversários, mas defender o meu gol mesmo. Roubava de vez em quando? Roubava às vezes. Antecipava. Mas gostava mais de proteger o meu gol. Mais posicionado, então. Mais posicionado. Entendi. Alex, nos tempos de jogador, você aguentava ficar 90 minutos em cima do adversário? Não. Mas o Tite utilizava bastante a marcação-pressão, né? Ele gostava um pouquinho, né? De um pouquinho mais chegar junto, um pouquinho mais próximo à marcação. Mas eu gostava de marcar um pouquinho mais longe, não tão perto. Entendi, viu? Bom, eu achei... Gostava um pouquinho mais de fazer a leitura, que nem o Jeromel faz hoje em dia, faz a leitura antes de chegar a bola no seu adversário. Não vai lá louca. Não, mas... Na época do Grêmio, no entra e sai dos jogadores, sempre tinha o dedo do técnico? Eu acho que aí sim, né? Aí não tem que fugir. Aí teria o dedo do treinador sempre o que manda, né? Acho que aí teria, não adianta, não tem como fugir dessa pergunta. Alex,
qual era a sensação de ser escalado pelo Tite? Escalado para jogar uma sensação boa, né? De poder ajudar, de poder estar num grande clube. Eu acho que esse era uma sensação boa. Um atleta profissional requer uma alimentação saudável. Nos times que jogou, tinha muita fruta? Tinha bastante fruta, mas não era muito o meu forte. Eu gostava mais de um arroz e feijão. Não comia fruta, então? Frutas eu acho que eu vi uma ou duas só. No máximo, uma ou duas. Mas então não tinha muito cardápio de frutas, era maçã, mamão e deu. Acho que foi mais ou menos por aí, umas duas no máximo. Perfeito. Numa noite extremamente fria de inverno em Porto Alegre, o pobre cãozinho de nome Pirulito agoniza na rua. Vossa Senhoria, agasalha o Pirulito? Olha, eu sou obrigado a ver ele na rua? É que ele está passando, ele está com frio, sabe que este ano está muito frio em Porto Alegre, né? Com certeza está então, frio, né? Vossa Senhoria agasalharia o cachorrinho Pirulito? Eu acho que não, eu acho que deixaria ele, eu acho que ele tem ali os pelinhos ali que pode se cobrir, deixar ele quentinho, eu acho que não. Não agasalharia. Acho que não agasalharia. Tadinho. Pirulito vai passar frio. Vai se ajeitar sozinho. Os semáforos de Porto Alegre, às vezes, apresentam defeitos. Quando o seu está piscando, você dá preferência para quem? Olha, para nenhum. A tua. Preferência é tua. Preferência é minha, eu vou passar. Deixa azar do outro. Eu tenho um caminhão, aí às vezes eu vou de caminhão, então eu deixo eles bater. Maior, né? Maior. Tem que aproveitar, né? É verdade. Totalmente excelente. Esse foi o quadro Carrinho por Trás. Alex saiu muito bem. Deu uma derrapada ali na hora ali da Simone Simaria. Acabou se entregando, mas tudo bem. Pois é, Alex, e aí? Vai voltar então a ser treinador, está estudando para isso, né, Alex? E o último clube foi o Esportivo. Fiquei 2 anos do Esportivo e agora por último no Brasil de Farroupilha. Agora estou guardando uma outra proposta para a gente poder estar trabalhando, né? Como eu te falei, eu parei de jogar em 2015, comecei a estudar, fazer alguns cursos e depois já teve a oportunidade de trabalhar no Esportivo, o primeiro ano como auxiliar, o segundo como treinador, e fiz uma campanha boa. E aí estou engrenando agora, se Deus quiser, aí alguma proposta aí o mais rápido possível aí. Tenho no meu Instagram lá, Alex Xavier Treinador, se alguém quiser então pra galera lá o pessoal. Seguir o Alex, é Alex Xavier Treinador, é isso? Isso. E tanto gremista como colorado, né? A gente está sempre nas redes sociais ali se mantendo, conversando com um com o outro. Mas me preparando para que na hora que tiver alguma oportunidade a gente aproveite da melhor maneira possível aí. Se Deus quiser, daqui a pouquinho a gente já está trabalhando de novo. Alex, a coisa mais difícil, o que é mais difícil para o treinador? Porque tu foste jogador, tem uma carreira de jogador, mas muda a chave, né? Vira a chave, né? Qual é a situação mais difícil? O que é mais difícil? Eu vejo que no futebol, nessa área de treinador, você é mais um gestor de futebol, né? Do que como jogador você tinha, né? Claro, você pensava num grupo, tinha os atletas, mas como treinador a gente tem que pensar nos jogadores, a gente tem o staff por fora, tem a nossa comissão, né? Então tem os torcedores, tem diretoria. Então isso tudo a gente começa a ter que lidar, ter que conversar. Então eu digo, a gente é um gestor que a gente tem que estar sempre atento a tudo para que as coisas correspondam da melhor maneira possível. Fora de campo as coisas andando da melhor maneira possível, dentro de campo tudo acontece e aí as coisas fluem naturalmente. O tipo de treinador que o Alex seria, tu te baseia em quem? Bom, já falamos do Pepe, né, que também acho que é se não para quase 100%, se não para 100%, mas para quase 100% das pessoas, ele é uma referência. Sim. Mas quem é o treinador que tu te baseia, que tu gostaria de seguir, aliás, que é o teu, não vou dizer que seria o teu estilo. Tem alguns treinadores que são mais comedidos, tem treinadores que eles são
mais exaltados à beira do campo. Qual é o estilo Alex Xavier? Eu sou um cara que eu nunca gostei de perder, né, Rodrigo? Então eu não gosto de perder. Nem para o ímpar. Eu gosto de estar ali na beira do campo, interagindo com os jogadores, falando, que eu acho que isso ajuda muito, né? O treinador que fica um pouquinho sem conversar com seus atletas, ele deixa as coisas da maneira dos atletas. Então a gente tem que estar sempre, meu modo de estar sempre falando, sempre conversando, ajeitando eles, para que as coisas fluam da melhor maneira possível. Um treinador que eu me espelho muito, na verdade, esse tempo todo eu trabalhei com vários treinadores, né? Inclusive, depois do curso da CBF, eu fiz o estágio com o Roger no Grêmio, aprendi muito com ele também, tive o Tite como referência. Então, esses dois caras, eles me deram uma referência muito boa, de qualidade, de organização, de pessoas honestas. Então, isso me credenciou a saber que no meio do futebol a gente tem que ser assim. Né? Então eu levo muito esse perfil comigo e as coisas estão indo naturalmente, estão acontecendo e se Deus quiser, um dia a gente chega lá no patamar deles, quem sabe. Trabalhando, né? Trabalhando. O trabalho nos dá ensinamentos. Né? A gente tem que estar se aperfeiçoando com o conhecimento que eu tenho desses 20 anos aí no meio do futebol e agora nessa área, continuando, né, no meio dessa área do futebol, nos dá um credenciamento aí para, se Deus quiser, um dia chegar lá. Para terminar, Alex, zagueiro, aquele zagueiro, aliás, duas perguntas e uma. O zagueiro que tu te inspirou para jogar futebol e o atacante mais chato que tu pegou para marcar. Aquele que, pô, vou ter que pegar esse cara de novo. Não, para mim o cara mais chato que eu marquei com certeza foi o Robinho. Robinho. Do Santos naquela época, ele estava despontando. Ele é um atleta que ele não deixa o zagueiro, né, marcar ele, chegar perto, porque ele é muito veloz, então ele está sempre se movimentando. Ele tinha uma velocidade muito boa, não tem. Então foi o jogador mais difícil que eu marquei nessa época. E o zagueiro? Zagueiro que eu tive que se inspirou, o melhor que tu jogou junto. Na época era o Mauro Galvão, chegou no Grêmio, né? Tinha o próprio Lúcio que chegou no Inter muito bem. Eram zagueiros que eu gostava muito, me inspirei um pouquinho neles. Que eu gostava de ver jogar eram esses dois. Beleza. Alex, vou te agradecer. Muito bom te ter aqui conosco. Bom, a próxima vez te desejo uma melhor sorte no Quiz Grenal. Né? Quiz Grenal, o Alex então terminou com 40 pontos. E obrigado mesmo, viu, Alex? Espero aí uma próxima. Acho que gostou do programa Na Pelada, tomara que tenha gostado. Muito legal. Né? Parabéns pela organização, do programa também. E o quadro Carrinho por Trás, você já sabe, tem que estar atento. Tem que estar atento. Quero ver como é que vai, vamos sair, os próximos também, né? Os próximos, tem que sempre tomar cuidado, A gente faz todo um clima, deixa o convidado bem tranquilo, daqui a pouco a gente faz uma perguntinha. É aquele tipo de jogo que você está ganhando de 3-0 e acha que já acabou, quando vê os caras viraram. Tem que estar ligado, tem que estar ligado. Obrigado. Beleza, galera? Esse foi o nosso programa Na Pelada. Se liga, todo domingo 3h30 da tarde, não perde, bora lá. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.